tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo a mais um encontro com o professor Heron, para mais uma dica bem bacana para você, aprimorando o seu desenvolvimento dentro de física. Hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu apresentei durante a minha aula ao vivo, a aula online. Eu apresentei para vocês um quadro e eu quero conversar com vocês sobre ele. É esse quadro aqui, ó. Esse é o quadro que fala para a gente sobre o conceito de campo que eu disse para vocês, né? Eu disse, assim como a massa influi no espaço ao seu redor, uma carga elétrica influi no espaço ao seu redor. Então essa aqui é a carga, a massa-fonte, que dá origem a uma força gravitacional, a carga-fonte, que dá origem a um campo elétrico. Sobre essas massas que estão aqui ao redor, verde, azul e vermelha, que são cargas de teste, atua uma força chamada de força-peso. E sobre essas cargas de teste que estão aqui, a positiva e a negativa, atuam uma força de natureza elétrica. E eu quero mostrar para vocês aqui algumas coincidências que eu já mostrei, mas que convém mostrar de novo e te dar mais uma dicasinha para avançar mais um pouco. Então vamos a essas dicas aqui, ó. Bom, eu disse a vocês que essa aqui era a expressão que calcula a força gravitacional e essa é a expressão que calcula a força elétrica. Note que a expressão que calcula a força gravitacional é a expressão da interação entre massas e aqui a interação é entre cargas. E nós temos outras coincidências, nós temos uma constante G, aqui uma constante K. E ambas as duas estão em função da distância entre uma coisa e outra, certo? Aqui é a distância entre cargas e aqui é a distância entre as massas. Eu estou supondo aqui que existe a massa da Terra e a massa da Lua. A primeira coincidência, eu já demonstrei para vocês, vem a partir da análise da constante G, né? Quando eu analiso essa constante, eu vou pegar essas unidades e transformar em grandezas. Então, aqui é Newton, é uma unidade de força, metro ao quadrado é distância ao quadrado, quilograma é massa, que também está ao quadrado. Aqui eu vou executar a mesma coisa. Newton é força, metro é distância, que está ao quadrado, e coulomb é a unidade de carga, que também está ao quadrado. Isolando esse termo D, esse termo F, perdão, vamos ter G, m ao quadrado é m vezes m, a massa dos dois, dividido pelo quadrado da distância. Então, da minha constante dada pelo problema, eu chego na expressão da forma. Aqui é a mesma coisa, né? F é igual a, multiplicando aqui K vezes Q ao quadrado, que é Q1 vezes Q2, dividido pelo quadrado da distância. Então, as duas constantes, essa constante gravitacional e essa constante elétrica, ambas as duas me levam... Opa, ficou aqui meio fora, né? Me levam às expressões das fórmulas que calculam as constantes. Muito bem. Mas essa semana também eu mostrei para vocês uma outra coincidência muito bacana. Então eu quero mostrar para vocês aqui. É que, como a gente já havia intuído, o peso que atua aqui, ó, a força gravitacional, também chamada de força-peso, é a massa vezes a gravidade, não é isso? Ou a constante massa vezes o campo gravitacional, a aceleração no campo gravitacional. Analogamente, a força elétrica, ó, a força aqui não é massa, aqui é carga, aqui não é gravidade, aqui é campo elétrico. Então essas duas fórmulas têm uma relação muito parecida. Como isso aqui é uma força, se eu substituir isso aqui, nós vamos encontrar o seguinte, ó, m vezes g é igual a g, m, d2. Aqui, se eu substituir ali, ó, Q vezes E é igual a K, Q1, Qzinho, né? Que aqui é uma carga, diz Qzinho, aqui eu botei Q2, mas pode ser Qzinho, dividido pelo D2. Se eu cortar massa com massa, é como se eu cortasse aqui carga com carga, eu vou ter aqui que o campo gravitacional em um determinado ponto aqui ao redor da Terra vale G, a massa da Terra, dividido pelo quadrado da distância do centro da Terra até esse ponto aqui. Aqui o campo elétrico é igual a K, Q dividido por D ao quadrado. Ou seja, se eu quiser saber qual é o valor de um campo elétrico
em um ponto qualquer próximo da carga é o valor da constante K vezes o valor da carga dividido pelo quadrado da distância dessa carga até o ponto, né? Ok? Então tá aqui os valores. Então, do centro da Terra até o ponto, da carga até o ponto. Então, note que os dois campos eles têm uma semelhança na dedução. E tem mais uma preciosidade, né? Vocês viram a semelhança que existe entre essas duas expressões aqui. E existe mais uma preciosidade importante, muito importante, que é a seguinte. Quando eu vou apagar aqui para a gente sobrar um espaçozinho para a gente fazer uma atividade. A Terra, a Lua executa voltas, vamos tomá-las como voltas circulares em torno da Terra e o elétron, uma órbita circular em torno do núcleo. Isso significa dizer que a força com que a Lua atrai a Terra aqui, ó, essa força gravitacional, ela é uma força centrípeta, porque ela aponta para o centro da trajetória. A força que atua sobre o elétron, a força elétrica, também é uma força de natureza centrípeta, porque ela aponta para o centro. Todo movimento, nós temos que lembrar sempre que todo movimento circular que faz curva tem como característica uma ação centrípeta, uma aceleração centrípeta e uma força centrípeta. Então, é o que está representado aqui, né? Quando a Lua dá uma volta aqui, em torno da Terra, o movimento é circular, então a força da gravidade é centrípeta. Aqui a força elétrica é centrípeta. Então, como eu sei que a força centrípeta, vamos escrever aqui, a resultante, né? A força resultante é a força centrípeta. É a resultante. Como eu sei que a força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r, né? Então, eu vou aplicar isso nos dois casos. Como a força resultante é a força centrípeta, né? A força é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, note que isso aqui é a expressão da segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes a aceleração centrípeta. Como a força centrípeta é a força gravitacional, eu posso dizer que mv2 sobre r é igual à força centrípeta, que é a força gravitacional, g, a massa da Terra, a massa da Lua, dividido pela distância ao quadrado. Aqui vai ser a mesma coisa. A massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r vai ser igual a k, q sobre d ao quadrado. Aliás, perdão, aqui, né? Essa massa do nosso elétronzinho. Ok? Muito bem. Se eu quiser calcular, então, aqui a distância entre o centro da Terra e a Lua, esse cálculo vai me dizer que é o raio dessa trajetória. Então, eu posso simplificar isso aqui por r ao quadrado. Né? A mesma coisa eu posso dizer aqui. Tá certo? Então, vou poder cortar esse quadrado com esse aqui. Posso cortar esse m com esse m e dizer que a velocidade aqui da Lua em torno da Terra é igual a raiz de g m sobre r. Aqui, o que nós vamos ter aqui? Ó? Como a força, eu posso cortar esse r com esse r, né? E dizer que a velocidade aqui vai ser igual a raiz quadrada de k vezes q dividido por m vezes r. Ok? Isso aqui é uma das expressões que a gente pode notar. O desenvolvimento da expressão ele é o mesmo para os dois casos, né? O mesmo para os dois casos. Ok, gente? E aí a gente vai trabalhar com vocês aqui, mostrando para vocês o tempo inteiro que você só estuda uma vez. Você só estuda uma vez. Depois você vai replicando os casos, dependendo das unidades com que você está trabalhando. Beleza? Eu espero ter ajudado, contribuído para você, para ter a compreensão de como é que a gente faz esforço apenas uma vez. Um abraço e até a próxima.